Olá, galerinha! Tudo bem? Bom, como eu tinha prometido para vocês no vídeo anterior sobre Três Fins de Policarpo Quaresma, hoje nós vamos caracterizar os personagens. Vamos ver como, na verdade, como Lima Barreto caracteriza as principais personagens da obra. Vamos pegar um por um, o Quaresma, né? Vamos ver como que é feita essa caracterização. Vamos pegar ali os personagens que estão mais próximos, né, do núcleo de vida do Quaresma, como a afilhada dele, a Olga, né? Os vizinhos, a sua irmã, o próprio Floriano Peixoto, né? Que é o personagem histórico que está na narrativa. Bom, e para começar essa caracterização, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês sabiam que existe um filme, né, que está aí disponível para vocês no YouTube, baseado no livro, né, Policarpo Quaresma, O Herói do Brasil, filme completo. Bom, só para a gente dar uma esquentada, para mostrar um pouquinho desse filme para vocês, vou mostrar aqui um pouquinho do filme, tá? Como ele está disponível em edição integral para vocês, vou botar a primeira parte ali, a primeira cena do filme, que na verdade é um momento icônico da obra, no qual o Policarpo Quaresma vai na Assembleia dos Deputados do Rio de Janeiro, no antigo Palácio Pedro Ernesto, fazer a proposta de tornar a língua oficial do Brasil o Tupi-Guarani. Vamos lá. Muito interessante, né? Até a própria entrada do filme é bem legal, né? A construção muito bem feita. E atores bem consagrados, né? Cida Malabarian, né? Bem interessante mesmo. Vou contar a vida o Ricardo Coração dos de um homem que tem uma paixão, uma ideia pura, certeza que vem do coração. Policarpo Quaresma, sonhando a trajetória de sua terra, de sua gente, com fé e graça faz a sua história. De sua terra, de sua gente, com fé e graça faz a sua história. Em vista destas considerações, o requerente Policarpo Quaresma, usando do direito que lhe confere a Constituição,
vem pedir que o Congresso Nacional decrete o idioma indígena tupi-guarani como língua oficial do povo brasileiro. Que absurdo, senhor presidente! Esse senhor é um louco! Senhor presidente, onde nós estamos, senhor presidente? Na Casa do Povo ou no manicômio? Fala, muito bem. Agora fala, apoiado. Silêncio, senhores! Silêncio! Uruçu, Murubixaba. Excelentíssimo presidente, Xenhenhenga Jaruçaba, eu peço a palavra. Palavra negada, o senhor não é deputado. Palavra concedida. É um cidadão contribuinte. Afinal, isto aqui não é a casa do povo. Vossa Excelência é um filho da puta! O senhor é um canalha. Eu vou lhe quebrar. Uma palavra ao cidadão Policarpo Quaresma, autor da proposta. Senhor presidente, nobres deputados, cidadãos brasileiros, a língua é a mais alta manifestação da inteligência de um povo e sua criação mais viva e original. E certamente, a emancipação política de uma nação exige sua libertação idiomática. Eu discordo! Muito interessante, né, gente? O Congresso brasileiro, né, já na época, né, lá no final do século XIX, no último decênio, já era essa confusão que é hoje, né? Então, muito bem representado aí pelo filme. Não deixe de ver o filme, não, tá? Vou deixar o link anexado aí para vocês, tá? Pra gente... para vocês poderem ver aí o filme todo, tá bom? Bom, vamos lá. Então, hoje eu vou falar das principais personagens aí da obra Três Fins de Policarpo Quaresma, né? Os principais personagens, começando pelo protagonista da história, o Policarpo Quaresma, conhecido por Major, ele ganha esse cargo, né? Era subsecretário do Arsenal de Guerra, era um patriota apaixonado pelo Brasil, era muito respeitado por todos, até que é tido como louco ao propor que a língua nacional fosse o tupi, nessa cena aí que a gente acabou de ver do filme. Participa como major na guerra e acaba morto numa prisão. Olha como que o Lima, gente, descreve aí o Quaresma, né? Então, como que o autor aí vai descrevendo, o narrador vai descrevendo o Quaresma. Quaresma era um homem pequeno, magro, que usava pince-nez, esses óculos assim, né? Aqueles óculos redondinhos, né? Que não tem aqui as hastes, né? Olhava sempre baixo, mas quando fixava alguém ou alguma coisa, os seus olhos tomavam por detrás das lentes um forte brilho, uma disposição particular de seu espírito, forte sentimento que guiava a sua vida. Policarpo era um patriota. Então, Policarpo Quaresma é descrito aí, acima de tudo, como um grande patriota, né? É a maior qualidade dele, né? O próprio Lima, né? O narrador ali dessa da pessoa, tá? Ele está descrevendo Policarpo exatamente como, né? A principal característica dele, a principal qualidade dele era ser um grande patriota. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver aqui o que nós elencamos como o segundo personagem aí também, né? Não estou criando aqui uma hierarquia de ordem aqui, de importância, não, tá? Mas o Ricardo Coração dos Outros, que aparece ali, né? Cantarolando, né? Uma música em homenagem ao próprio Policarpo. Ele tocava violão e cantava modinhas. Modinhas é um estilo musical ali do final do século XIX, né? Que depois vai dar origem ali, misturado com machixe e outras músicas populares, né? O samba, né? É um artista admirado pela sociedade e torna-se amigo de Quaresma, pelo amor pelo violão e pelo comum patriotismo. Ele também é patriota, tá? O Ricardo Coração dos Outros. Era magro, baixo, pálido, quase sempre carregando um violão agasalhado em uma bolsa de camurça, vivendo para o violão e as modinhas e para ideal de chegar até Botafogo, né? Isso é muito interessante, né, gente? O amigo dele, o Ricardo Coração dos Outros, né? Adoro esse nome.
Acho essa construção desse nome muito interessante, né? Tem toda uma parte, logo do primeiro aqui capítulo do Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Que ele se debruça, né, em explicar essa vontade do próprio Ricardo, né? Quando Lima vai explicar ali, vai começar a caracterizar o Ricardo, né? Quando ele está indo lá até a casa do Quaresma para dar aulas para ele de violão, né? Se eu não me engano, é aqui no segundo capítulo, né? Quando é o capítulo chamado Reformas Radicais, né, do livro. Ele vai explicar como que o Ricardo, né, sonhava em chegar em Botafogo. Botafogo era um bairro rico, né, gente? Então sair do subúrbio, deixar de tocar no subúrbio para tocar em Botafogo, né, na casa daquela elite, né, que vivia em Botafogo, de fato era uma ideia bastante radical, né? Você percebe ali essa vontade, né, que os trovadores, né, digamos assim, do final do século XIX, de modinhas, né, tinham de chegar até a elite, né? Então Botafogo era um sonho ali, um sonho do Ricardo, né, dele chegar em Botafogo, tá? Então vamos lá, vamos ver as próximas caracterizações. Bom, a próxima personagem é a Olga. Eu adoro essa personagem particularmente, né? A Olga é afilhada do Policarpo Quaresma, né? Que está sempre fazendo visitas ao seu padrinho, está com ele até o final também, né? A Olga e o Ricardo Coração dos Outros, os dois estão com ele até o final, né? Era muito parecida com Policarpo em sentimentos revoltosos. Ela é uma mulher totalmente à frente do tempo, né, gente? Tem aí uma oposição de par entre Olga e Ismênia, como eu já falei em outros vídeos, né? E vou falar para vocês futuramente também. Casou-se sem estar apaixonada apenas para obedecer uma ordem social, para cumprir o lugar de mulher naquela sociedade. Se bem que ela era bem à frente do tempo, né? Ela praticamente comanda a casa dela, né? Manda no pai, né? Ela leva o pai para escolher roupa com ela, né? Então, na verdade, ela é uma mulher muito à frente do tempo, né? Uma mulher realmente de iniciativas, tá? Exemplo, como é que o Lima Barreto caracteriza aí algo? A boca pequena, de um desenho fino, exprimia bondade, malícia, e o seu ar geral era de reflexão e de curiosidade, né? É uma mulher reflexiva, curiosa, né? E aquela mulher, né, que além de ser muito bonita, né, passa pela figura da bondade e também pela figura da malícia. A mulher, né, típica mulher ali. Lembrando vocês que Lima Barreto está lendo Machado de Assis, né? Então, com certeza, ele leu Dom Casmurro, né? Então, aquela mulher muito parecida com a Capitu, né, de Dom Casmurro. A Olga realmente é uma mulher à frente do tempo, né? Ela representa a vanguarda feminina e até, por vezes, feminista aí no nosso Triste Fim de Policarpo Quaresma. A Ismênia já é o contrário, tá? É o outro polo. É a vizinha do Quaresma, estava noiva há 5 anos, coitada da Ismênia, que ela é a típica mulher, né? É a mulher que se espera, né? É o que a sociedade da época esperava para ela, tá? No 19. Vizinha do Quaresma, estava noiva há 5 anos, até quando o casamento é marcado, seu noivo some, né? E é interessante que o pai da Ismênia, né, paga toda a formação do noivo dela, tá? O noivo dela se forma em dentista, ele diz que não pode se casar porque está terminando a faculdade, aquela coisa toda, tá? E ele acaba sumindo, né? A jovem menina fica tão triste que acaba adoecendo psicologicamente e fisicamente. Morre e é enterrada com o vestido de noiva, como era seu desejo. Olha como que o Lima Barreto caracteriza aí a Ismênia. Ela não era feia, amorenada, com seus traços acanhados, o narizinho mal feito, mas galante, não muito baixa nem muito magra, e a sua aparência de bondade passiva, de indolência de corpo, de ideia e de sentidos. Olha como que a Ismênia ela é representada, né, por outro lado. Não era feia, mas também que não era feia, mas também não é bonita, né? Não era muito baixa, nem também não era alta, né? Tá vendo? É cheio de nem. Não era marcada pela negação. Não era magra, mas também não era gorda, né? E de aparência passiva, era uma figura passiva, né, que espera o grande amor. É aquela mulher que espera se casar, concretizar o desejo da sociedade, dos pais, né, do pai e da mãe, tá?
E ela é uma coisa ali marcada pela negação, né? Não é nada, né? Realmente é uma sombra, né, da sociedade. É o lugar que se espera da mulher, né? Já a Olga é uma mulher totalmente altiva, né, totalmente diferente. O general Albernaz, que é o vizinho, né, general aposentado, nunca participou de nenhuma guerra. É interessante, gente, como o Lima constrói as personagens do livro e como ele faz críticas, né, aos militares. É muito interessante, tá? E tem 5 filhas. Ele tem 5 filhos, só tem filhas mulheres, né? Quinota, Zizi, Lala, Vivi e a Ismênia. E a Ismênia é a filha mais velha. Por ela ser a mais velha, ela tem que ser a primeira a casar. Se ela não se casa, nenhuma das outras se casam, né? Então é mais ou menos como se todas as outras filhas, a Quinota, a Zizi, a Lala e a Vivi, né, ficassem ali na fila esperando a Ismênia casar. Quando a Ismênia finalmente vai se casar depois de 5 anos de namoro, o dentista some, né, e não casa com ela, né? Então as outras 4 ficam esperando. É como se ficassem acumulando, né? Bom, exemplo, o encontro foi cordial. O coronel Albernaz gostava dessas cerimônias e tinha um prazer, uma deliciosa emoção em reatar conhecimentos. Né? É o vizinho ali dele, que adora festas. Na verdade, a mulher dele, né? Ela vai aparecer aqui já já, do general Albernaz. Ela é aquela típica mulher que abre a casa, a mulher do subúrbio, né? Que abre sua casa, gosta de dar festa. Aquelas festas do subúrbio, né? Que são bem retratadas aqui pelo Lima Barreto, né? Aquelas festas com bastante comida, né? São festas bastante fartas, né? Essa ideia de que no subúrbio se come bem, né? Pobre no Brasil come bem, né? Não fica preso somente à decoração da festa, né? Como os ricos, mas come também muito bem, né? A Adelaide, que é a irmã mais velha de Policarpo, a Adelaide vive com Policarpo Quaresma, né? Ela é solteira, ela é uma espécie de agregada, né? A mulher que fica solteira, né, que fica para titia, ela é uma agregada sempre na literatura brasileira, né? Essa figura da agregada, gente, aparece de fato muito em Machado de Assis, muito em José de Alencar, muito também em Lima Barreto, tá? Vamos ver como que o próprio autor a descreve. Era uma bela velha de corpo médio, né? Ela já é velha, não se casou. Ser metódico, é toda certinha, né? Ordenado e organizado. Por isso que ela organiza a casa do Major Quaresma, seu irmão, de ideias simples, médias e claras. Seus olhos verdes não revelaram nenhuma paixão ou ambição. Né? Era uma espécie de organizadora. Né? Digamos assim que ela era uma espécie da figura do mordomo feminino, né? Que organiza a casa do major. A figura do Vicente Corleone, né, que é o pai da Olga, tá? Bom e fiel a Policarpo, porque o Policarpo vai ajudar ele em um determinado momento, né? Essa figura aí de ascendência italiana, né? Vicente Corleone. Né? Vicente Corleone pôs uma quitanda, ganhou uns contos de réis, fez-se logo empreiteiro, enriqueceu, casou, veio a ter aquela filha que foi levada à pia pelo seu benfeitor. Né? A filha é a grande paixão dele, né? E ele que é um personagem imigrante que dá certo. Né? Lembrando aqui o Florestan Fernandes, né? Os imigrantes, né, dão certo no Brasil, eles conseguem enriquecer dentro de uma sociedade capitalista, enquanto o negro não, tá? Então, olha como que a construção dos tipos em Lima Barreto são fantásticos. Né? Lima Barreto é muito atual, gente. Ele consegue representar nos tipos, nessas construções dos tipos das personagens, né? Os tipos de brasileiros que existiam naquela época, que existem até hoje. Né? Bustamante, ele é o tenente-coronel e amigo do general Albernaz, participou da revolta. Né? Bustamante era um comandante ativo, mas dentro do quartel não havia como ele se interessar pelos livros, pela boa caligrafia, com quem eram escritos livros mestres. Né? O coronel Bustamante, né, é o típico militar, aquele militar prático, mas que não se interessa pelos estudos, não se interessa por cultura. Né? E, na verdade, em determinados momentos na obra, ele vai criticar até o próprio Policarpo Quaresma por esse amor, né, à cultura, por esse amor a erudição, tá? É aquele militar prático, tá? Mais um tipo social muito bem construído e mais uma ironia aí para com os militares, né? É interessante como que ele constrói os militares sempre de forma irônica. O Anastácio, empregado negro de Policarpo Quaresma, mais uma construção fantástica de tipos sociais, né? O negro, né, que após a abolição continua trabalhando como empregado, companheiro na solidão com seu patrão, foi com ele para o sítio. Era o seu servo fiel, né?
Então, a Anastácio é aquela espécie de empregado, né? Aquela espécie de, até a própria ideia de móvel, né? Aquele móvel que você tem no quarto, chamado criado mudo, é até preconceituoso, né? Essa terminologia aí. Mas é essa ideia do empregado que está sempre com o seu patrão ali de forma servil e fiel, né? Conversando com a Anastácio, que lhe servia há 30 anos sobre coisas antigas, né? Então, o Policarpo tinha nesse empregado aí uma espécie de amigo, né? Confidente. Bom, contra-almirante Caldas, né? Ó, mais um militar. Grande amigo do general Albernaz, com quem partilha glórias inventadas. Apesar deles nunca terem participado de guerra nenhuma, né? Eles dizem que foram. Eles inventam, né? Que participaram de guerra, até porque um general tem que participar de uma guerra, né? Que eles teriam participado, por exemplo, da Guerra do Paraguai, mas nunca foi, né? Pequeno, já um tanto curvado, chupado de rosto, com um pince-nez azulado, todo ele traía a profissão, os seus gostos e hábitos. Não parecia um militar, né? Era um cara esmirradinho, né? Que não parece um militar, e que inventa ali glórias para a sua figura parecer socialmente maior, né? Dona Maricota, a mulher do Albernaz, acabei de falar dela, né? Figura altiva e opulenta, ela adora festas, né? Ela é aquela típica mulher, né? De um militar suburbano que recebe as pessoas em casa, em festas, né? Sempre diligente, altiva, né? Então, ó, quando a Dona Maricota chegou, sempre diligente, altiva, dando movimento e vida à festa, né? Aquela mulher que adora receber as pessoas, né? Aquelas mulheres de subúrbio, né? A típica patroa, né? A matriarca. Armando Borges, que é o médico que se casa com a Olga, né? A Olga se casa por conta de uma convenção social, ela não ama o Armando, né? Ele é corrupto e ambicioso, né? Os corruptos aparecem muito, né? Claro, né, gente? Isso é uma tipologia social, né, da sociedade brasileira, né? E é desprezado pela esposa. O doutor Armando a tinha visitado naquela manhã pela quarta vez, né? Ele fica ali insistindo para que a Olga se case com ele, né? Felizardo e Candeiro, empregados do sítio do Sossego. Quando o Policarpo Quaresma vai para o sítio, né, tentar fazer do sítio a terra dar certo, produzir, né, ele tem esses dois ali empregados. Tá? Quaresma e seus empregados trabalhavam agora longe, faziam um roçado, e fora para auxiliar esse serviço que contratou o Felizardo. Era este um camarada magro, alto, de longos braços, longas pernas e com um cínio. Né? Mané Candeiro falava pouco, a não ser que se tratasse de coisa de caça, mas cantava que nem um passarinho. São os personagens ali populares, né? Tenente Antônio Dutra, homem gordo e guloso. Olha como que os militares são retratados, né? Sempre como figuras inúteis, né? Que inventam fatos, né? É um homem gordo, guloso, um escrivão cheio de ambições políticas, usa a imprensa da cidade de Curuzu para atacar Policarpo, né? Era um tipo homem comum, um tipo comum, mas o que havia nele de estranho era a gordura. Através da gordura de suas bochechas, via-se a sua magreza natural, normal. Se as suas faces eram gordas, as suas mãos continuavam magras, com longos dedos fusiformes e ágeis, né? Então, ele sempre representando as figuras militares aí com uma certa ironia, né? O Genelício, que é o namorado de Dona Quinota, era também parente de Caldas. Tinha-se como certo o seu casamento na família. A sua candidatura era favorecida por todos. Dona Maricota e o marido enchiam-nos de festas. Empregado de tesouro, já no meio da carreira, moço de menos de 30 anos, ameaçava ter um grande futuro. Não havia ninguém mais bajulador e submisso do que ele, né? Ele é típico cara que, para dar certo na vida, né, carreirista, né, bajula os outros, né, e que quer se passar como alguém que é casável, né? É interessante, né? Era importante que os homens sempre parecessem, né, alguém com um futuro importante, tá? O doutor Campos tem sempre uma figura do doutor, né, gente? Essa coisa do doutor no Brasil, essa figura de doutor, né, é sempre importante. É um médico que abandonara a profissão para se tornar político. Olha que coisa, né? Obtém o cargo de presidente da Câmara de Curuzu, tenta corromper Policarpo, aquele que tenta, né, comprar ali o Policarpo, né, para conseguir votos para ele, né? Estamos aí na era dos votos de Cabresto, né?
e em seguida se torna seu inimigo, porque esse se recusa a tomar parte na armação. Presidente da Câmara, era das pessoas mais consideráveis de Curuzu, e Quaresma o estimava particularmente pela sua simplicidade. Ele se enganou, né? O personagem aí do Floriano Peixoto, gente, né? Personagem muito interessante, né? Porque é um personagem histórico que existiu, o segundo presidente militar do Brasil, da era da República das Espadas, né? Os dois primeiros presidentes da República, transportado do mundo real para a ficção, representa o poder e sofre duras críticas no livro. No próprio filme, né? Depois daquela primeira cena que nós assistimos, tem um movimento contra Floriano Peixoto, né? Que era considerado um grande tirano, né? Um grande ditador. Floriano tinha essa capacidade de guardar fisionomias, nomes e empregos, situações dos subalternos com que lidava. Tinha alguma coisa de asiático, era cruel e paternal ao mesmo tempo, né? Os asiáticos, né, gente, eles eram vistos no século XIX como os grandes tiranos, né? Lembrando ali os impérios mongóis, né? Lembrando os impérios típicos da China, né? Os asiáticos eram vistos como pessoas ruins, né? E como imperialistas, né? Como essas pessoas imperialistas. Tanto que no projeto de imigração para o Brasil foi determinado que viessem para cá europeus e não asiáticos, porque os asiáticos, né, os povos de pele amarela, eram vistos como perigosos, tá? Então, Floriano... Tem um outro lance que depois eu vou explicar para vocês em outro vídeo, né? Que o Floriano também ele vai ser comparado a um personagem, né? Propositalmente, pelo Lima Barreto, né? Um personagem que vai disputar a eleição ali com Joaquim Nabuco, e o que o Lima Barreto detestava particularmente, tá? Então, a construção literária vai ser também construída transpassada, né? Pelo universo de criação real do próprio Lima Barreto, tá? Bom, gente, no próximo vídeo, aí vou deixar aqui, ó, já um gostinho do próximo vídeo, tá? Nós vamos falar do foco narrativo, como que é a narrativa, o tempo, onde se passa, né? Quando se passa ali a narrativa, o espaço da narrativa e o tipo de linguagem que é usada na obra. E a questão também da verossemelhança, tá? Então, próximo vídeo, vamos tratar dessas questões. Hoje, caracterizamos os principais personagens. Espero que vocês tenham gostado. Os vídeos, né, sobre Policarpo Quaresma, eles vão ficar um pouquinho maiores, né, com cerca de 30 minutos, porque é para a gente trabalhar bem para que vocês façam uma prova de qualificação com bastante qualidade. Não deixem de ver o filme Policarpo Quaresma, o Herói do Brasil, que eu vou deixar como descrição aqui do nosso vídeo. Gente, grande abraço. Leiam a obra, tá? Por mais que eu comente, né, caracterize, não deixem de ler. Lima Barreto é fantástico, é um clássico fantástico. Ele é sempre atual, é sempre legal ler Lima Barreto, né? E eu estou aqui com vocês para ajudar vocês. Vamos trazer também durante a semana mais um vídeo com questões que caíram em outros vestibulares de Policarpo Quaresma. E uma coisa legal, futuramente vai estar criando questões aí para que a gente faça também, né? Simulando o que pode acontecer na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no dia 28 de fevereiro de 2021. Quero estar vivo para fazer a prova. Grande abraço, galerinha. Fiquem com Deus. Uma excelente semana.